Boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia, eu sou consultora de bem-estar da doTERRA e hoje vou apresentar para vocês o tema nutrição, óleos essenciais, suplementos. E, em primeiro lugar, eu coloquei no chat para vocês o livro Fundamentos Essenciais, eu coloquei o PDF dele. Esse livro é muito interessante, muito bacana, porque a gente vai trabalhar a questão, ele vai trazer aqui para vocês como você pode usar os óleos essenciais de uma forma bem tranquila, bem segura. Então, ele é dividido por capítulos, ele começa falando como usar, fala em relação à classificação botânica, o tipo de extração de cada óleo, seja na raiz, na casca, na folha, nas flores. Então, é um livro muito interessante, tá? Se você não puder ter o físico, dá uma consulta, o PDF que eu coloquei logo no início, no chat, então consultem, baixem esse livro, tenham ele sempre à mão, para consulta rápida, porque uma parte bem interessante dele é a dos sintomas. Então, ele traz aqui para nós os sintomas e o tipo de orientação, quais abordagens. Eles colocam, pelo sintoma, tem 5 opções de óleos. Então, você não precisa usar os cinco que estão ali indicados, você pode usar um ou outro, mas, por exemplo, se você tem 3 daqueles óleos, você pode preparar um blend, que aí fica bem interessante essa misturinha para tratar aquele sintoma que você tá querendo, tá? Então, a primeira recomendação é baixar esse livro e você vai ver que os óleos são muito eficazes e muito seguros, certo? Então, primeiro aparecem os óleos de forma individual, então, por exemplo, peppermint, lavanda, limão, ele coloca as indicações, tem quando aparece um copinho, é porque ele pode ser ingerido, quando aparece a mãozinha é porque é para ser aplicação tópica. Então, é muito fácil, tá? Usem e abusem desse livro. Depois ele traz os blends da doTERRA e depois os suplementos. Aqui no Brasil a gente não tem muitos suplementos ainda, a gente vai falar aqui na aula sobre eles, mas ali fala as indicações, o que tem em cada suplemento, tá bom? Então, usem sim como uma consulta rápida esse livro. Se alguém tiver dúvidas, quem tiver pelo celular não consegue baixar o PDF, então aí depois pede para o consultor que convidou vocês, para eles encaminharem, porque os consultores normalmente têm o PDF. Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição também, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui quero trazer para vocês a questão. Hoje, a gente tem que pensar muito por que as pessoas estão tão doentes. Antigamente, a gente via as pessoas com doenças infecto-contagiosas, e hoje a gente está tendo muitos casos, né, de doenças crônicas não transmissíveis. Então, a vida moderna traz muita correria, fadiga mental, estresse, inclusive das nossas crianças. E com essa correria, a gente acaba recorrendo muito a coisas práticas e rápidas, né? É onde a gente acaba vendo o consumo muito grande de fast food, de remédios alopáticos, porque você acaba querendo resolver rápido aquela situação, porque você precisa voltar na sua correria, e, e isso acaba trazendo um problema muito grande para o seu organismo, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de situação que a gente acaba entrando
nessa confusão toda, e a gente precisa, sim, cuidar do nosso organismo, né? O nosso templo, que é o nosso corpo. Você acha que nós temos o que precisamos para termos uma saúde adequada por meio dos alimentos? É uma pergunta que eu trago para vocês, porque a gente precisa parar também para pensar se a gente está se alimentando da forma adequada. E em mais de 90% dos casos, a gente identifica que não, né? Que não temos essa alimentação, a gente não está fazendo o que precisa para ter uma saúde adequada e nem consumindo aqueles alimentos que vão trazer reforço para nós, para dar um suporte adequado para o metabolismo, para todas as atividades que a gente exerce ao longo do dia, né? A gente tem um gasto metabólico muito alto, e será que a gente está nutrindo o nosso corpo com os nutrientes que são precisos, são necessários, né, para o nosso dia a dia? Então, os alimentos, eles são, sim, fundamentais para o equilíbrio do nosso corpo. Então, a gente tem que prestar mais atenção em relação à nossa alimentação e como que está sendo, né? Bom, a nutrição é a base de tudo para a gente ter o nosso equilíbrio. A nutrição, ela permite que o corpo funcione de forma otimizada. O que é isso? Ele vai se tornando otimizado à medida que a gente nutre ele com os alimentos que são necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. Aumenta a energia e promove clareza mental. Então, quando a gente não tem uma alimentação adequada, a gente vê aquele corpo que algum órgão ou outro não está funcionando bem, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Eu convido vocês a perguntar ao seu corpo, fazer uma autorreflexão. O seu corpo está funcionando normalmente? Qual a relação que está tendo entre a sua alimentação, as suas emoções, a sua alimentação e o seu intestino? E aqui eu chamo atenção para um estudo, né, que teve um estudo que foi conduzido nos Estados Unidos, do Projeto Genoma, em que uma das conclusões foi que o intestino, a gente pôde, através desse estudo, tempos depois, a gente pôde observar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, e muitos dos neurotransmissores são jogados no nosso corpo, jogados é uma palavra feia, né? Mas são liberados no nosso corpo através do intestino. Então, o bom funcionamento do intestino, ele traz um bem-estar muito grande. Então, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Seu intestino funciona bem, tem um mito, né? Ai, meu Deus, não posso falar de cocô. Não, a gente tem que olhar o que está acontecendo. A gente tem que olhar porque se o intestino não está funcionando bem, vai acabar tendo um reflexo muito grande no nosso organismo em termos de nutrição, em termos de emoções. Então, a gente tem que cuidar muito bem do nosso intestino, muito bem mesmo. No intestino, há colônias de bactérias, e o seu bom funcionamento é importantíssimo. É no intestino que a gente faz a absorção de nutrientes. Então, essa relação emoções, nutrição, intestino, esse tripé é muito importante. Se um deles está desequilibrado, vai desequilibrar o resto. Imagina quando você está, que o seu intestino não funciona bem, que ele não está legal, começa a ter um monte de efeitos. O cabelo cai, você fica depressivo. Muitos casos a gente observa, inclusive, de situações que as pessoas não conseguem
né, sair de um estado depressivo e quando procura um profissional mais competente, esse profissional vai pesquisar o que está acontecendo no intestino, como que está, e vai ver que ele está desregulado, assim, que não está funcionando bem, que está faltando alguma coisa, que tem uma desbiose. Então, quando o intestino apresenta sinais de desbiose, que é quando aquele bioma, né, ele não está funcionando bem, então a gente começa a ter vários tipos de problema. E quando a gente tem uma nutrição eficaz, a gente vê também o bom funcionamento da saúde cardiovascular e respostas adequadas anti-inflamatórias. Então, é outra coisa, o intestino é muito importante. O objetivo aqui hoje é a gente mostrar como que a nutrição e os suplementos, eles estão disponíveis para a gente poder buscar uma boa saúde do nosso organismo e da nossa família. Então, não tem um único alimento que seja totalmente completo e que vai fornecer todos os nutrientes, tudo que o nosso corpo precisa. Então, a gente tem, sim, se você não tem aquelas condições de ter aquela alimentação adequada, você deve, sim, recorrer a suplementos para poder... E os óleos essenciais, vou mostrar aqui quais deles, para poder trazer e suprir essa deficiência, tá? Então, quando você traz essa questão, né, da suplementação e traz o bom funcionamento do seu intestino, do seu organismo como um todo, você vai ver o quanto que vai melhorar em todos os aspectos, inclusive na depressão, no humor, na clareza mental, foco, concentração, evitando doenças inflamatórias também, que a gente vai tratar aqui. Deixa eu só tentar sair aqui dessa tela. Bom, na doTERRA, a gente tem aqui no Brasil, a doTERRA tem alguns suplementos, nos Estados Unidos, em outros países já, mas aqui no Brasil a gente tem 2, tá? Eu trouxe até para vocês verem. Um deles é o ômega e o outro é o VM, o complexo. Esses 2, eles, gente, é fantástico, fantástico o que eles proporcionam, tá? Então, quando a gente fala de nutrição e suplementos, normalmente eles são ofertados por meio de extratos, cápsulas, então a gente consegue achar isso em algumas farmácias, mas o da doTERRA aqui, como eu disse para vocês, eles são muito, muito completos e eles foram pensados e foram adaptados, a formulação deles é adaptada justamente para a população brasileira. Então, na página 190 do livro que eu falei para vocês, ele traz aqui falando sobre esses 2 suplementos. Então, aqui vocês conseguem ver o que está dentro deles, os ingredientes, e eu chamo a atenção pelo seguinte, porque são suplementos que vão trazer o reforço que a gente precisa, que a gente não consegue através de uma alimentação. Porque a nossa alimentação é deficitária e a gente não consegue, através da alimentação de frutas, verduras, etc., a gente precisa, sim, né, todos os dias de cálcio, fósforo, proteínas, vitaminas. E a gente, mesmo se alimentando bem, a gente não consegue tudo isso através dos alimentos. Então, a gente precisa desse complemento, dessa suplementação. E quando o seu organismo você não nutre ele com os nutrientes que ele precisa, ele vai começar, o nosso organismo é muito inteligente, então ele vai começar a economizar em alguns aspectos. Então, a gente pode ver, por exemplo, quando não tem uma alimentação adequada, começa a ter um mau funcionamento renal. Então, os rins já não vão funcionando,
ou então o coração também não. E como que a gente faz isso? Através, uma das sugestões aqui, que eu estou trazendo para vocês, são os suplementos, tá? E eles equivalem a 3 a 5 porções de frutas e vegetais. Então, é muito interessante, porque aqui os suplementos eles vão trazer esse reforço para nós, né? Eles são feitos de fontes de alimentos integrais, e os óleos essenciais que estão nas cápsulas, e o ômega, eles são adaptógenos. O que, que significa isso? Eles vão se adaptar ao organismo, trazendo aquela vitamina que o organismo precisa, tá? Então, aqui a gente tem a recomendação é pelo menos uma cápsula de cada um deles por dia. Eu, no caso, eu gosto muito de fazer 2 de cada, e desde que eu comecei o uso disso, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, o meu organismo como um todo. Eu tinha muitas pedras nos rins, então fui fazendo o uso dos 2 suplementos, minha vida melhorou consideravelmente, e uso também um outro óleo para poder ajudar na questão das pedras, né? Que eu sempre fui uma fábrica de pedras, gente, é impressionante. Então consegui passar o ano de 2020 sem ter que ir para o hospital tirar pedra nos rins. Bom, vamos lá. O ômega 3 da doTERRA ele é muito especial porque ele traz a boa gordura dos peixes. A gente precisa, sim, de ômega 3, né? Então, e ele traz a boa gordura dos peixes de água profunda, que muitas vezes não faz parte da nossa alimentação. Então, a gente não consegue, na nossa alimentação, principalmente a alimentação brasileira, a gente não consegue ter esse tipo de ômega. Então, a gente precisa, sim, tem vários estudos científicos já falando o quanto que é importante a ingestão de ômega. Bom, aqui em relação aos óleos essenciais, o que, que a gente pode trazer, né? Quando a gente fala de nutrição, os alimentos, eles fazem parte de um dos pilares, né? Mas tem muitos nutrientes que o nosso organismo não tem condições de fazer uma boa absorção, uma digestão adequada. E aqui que eu trago para vocês os óleos essenciais. Então, a gente tem o peppermint, por exemplo, que ele vai ajudar, ele vai auxiliar na resposta enzimática. Ele traz essa produção de enzimas para fazer a absorção adequada dos alimentos. E o Zengest, ele é excelente também no processo digestivo, no sistema digestivo como um todo, porque ele é um mix de óleos da doTERRA, que ele vai contribuir significativamente com a digestão. E eles vão auxiliar muito nesse processo, principalmente nesse intestino que tem uma desbiose. E ele vai ajudar, vai regular os níveis para absorção dos alimentos e preparar o organismo para aquilo, para receber esse alimento, né? Então, acaba favorecendo, sim, uma nutrição, uma melhor absorção dos alimentos. E como eu disse antes, a gente tem que trazer o intestino funcionando bem, porque é lá que a gente tem 90% da liberação de serotonina, que é um neurotransmissor muito importante para o nosso bem-estar, né? E quando a pessoa está deficitária de serotonina, ela fica apática, ela fica depressiva, os níveis de estresse aumentam muito. Então, aqui uma sugestão é você aplicar, se não for fazer o uso por ingestão, o uso interno, você pode fazer a aplicação tópica, aplica aqui na nuca, porque a gente tem um nervo que sai aqui da base do crânio até o intestino, então ele faz, quando você aplica aqui na nuca,
óleo já cai na corrente sanguínea e vai fazer efeito lá direto, tá? Então, ele é rapidamente absorvido. Então, 2 óleos excelentes nessa resposta enzimática, contribuindo, inclusive, com digestão e diminuindo os níveis de desbiose. A gente traz aqui para vocês o Zengeste e o Peppermint. Interessante como essa semana 4 casos de azia, queimação. Então a gente vê aí que está tendo muito, né? Eu fiquei até impressionada, porque falei, gente, será que é a mesma mensagem que eu estou recebendo da mesma pessoa 4 vezes? E não, eram 4 casos distintos de pessoas tendo muitos casos de queimação. Então, e o peppermint é o óleo mais indicado nesse caso. Eu, particularmente, gosto muito do uso do Zengeste, mas eu gosto dele do uso tópico. Então, eu tenho o rolãozinho do Zengeste, que eu aplico no abdômen, e rapidamente ele já é absorvido, e para mim é muito mais interessante. Tá? Para crianças também que têm intestino muito preso, teve uma mãe que também relatou essa semana que o filho antes tinha que tomar remédio e agora ela levou ele no pediatra, o médico perguntou como é que estava e ela falou que não, que tinha parado de usar o remédio, estava usando só o Zengeste, né? E que ele falou que não conhecia, mas que se estava sendo bom, então que ela continuasse, né? E ela falou, não fico mais sem, porque você vê um filho novo tendo que usar remédio para o intestino funcionar, imagina como que essa criança era nervosa, era difícil, né, para a criança, porque quando o intestino não funciona, a gente fica muito mal-humorado, né? Bom, outros 2 óleos aqui, que são excelentes também para reduzir inflamação intestinal, e que eles atuam principalmente de forma antibacteriana. Eles vão melhorar, eles vão trabalhar aquelas bactérias que no corpo a gente tem as bactérias boas e ruins, né? Então, quando as ruins estão conseguindo predominar, a gente tem que tomar alguma atitude. Aqui, o orégano e o ginger, o gengibre, eles são excelentes nisso para reduzir essa inflamação, né? Então, são 2 óleos fantásticos. E é o seguinte, quando a gente não consegue, o intestino está lá e ele não consegue excretar o que precisa sair do nosso organismo, então é aí que começa a gerar a inflamação, né? E aí a gente vê, quando isso acontece, a gente vê casos de obesidade, de arteriosclerose, inflamações sistêmicas, e o bom funcionamento do intestino é fundamental para o nosso bem-estar como um todo, físico e mental. Aqui eu trago também tangerina e grapefruit. Eles atuam como cofatores das células no sistema imunológico. Tangerina e grapefruit, eles contêm D-limoneno, que promove uma boa resposta ao sistema intestinal e também promovendo o sistema imunológico. Então, o tangerina, além disso, o tangerina ele é excelente também para o bom funcionamento do intestino. Os cítricos como um todo, né? Os cítricos são muito bons. E eles vão também dar um suporte ao sistema imunológico. Copaíba, a rainha dos óleos, né? A copaíba eu falo assim com muito amor da copaíba, porque a copaíba ela é já um anti-inflamatório muito conhecido. A gente o uso interno da copaíba é fantástico, a gente vê uma melhora muito grande quando tem o uso da copaíba. Inclusive crianças, tá? Podem ingerir acima de 3 anos, podem e devem. Eu acompanho vários estudos em relação ao autismo, inclusive, e o quanto é benéfico o uso da copaíba. Mas
apesar de ser segura para ingestão, tem algumas pessoas que optam por não fazer ingestão, ela pode ser aplicada topicamente, aromaticamente, mas não deixe de usar. Escolha aí a melhor forma, junto com o seu consultor, mas não deixa de usar. A copaíba é fantástica, tá? Então, a copaíba, ela, né, como eu disse, ela é muito conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, mas ela também é um excelente antioxidante. E o interessante da copaíba é que, diferente de vários anti-inflamatórios, ela protege as células. Ela não vai entrar e não vai danificar aquelas células. Ela é uma hepatoprotetora, então ela não vai fazer mal para o seu fígado, que normalmente os anti-inflamatórios acabam trazendo, né, esses efeitos colaterais. E a copaíba da doTERRA, ela é produzida, a gente tem o CTPG aí, para poder, ela não traz nenhum risco de toxicidade. Então, ela pode ser ingerida tranquilamente, tá? E além disso, além do suporte antioxidante, né, do fígado, protegendo aí, hepatoprotetora, a gente vê também o quanto ela promove a saúde cardiovascular, ela sustenta uma resposta imune apropriada, traz suporte digestivo. Então, você fazendo a ingestão de copaíba, você está preparando o seu sistema digestivo, a sua função neurológica, função respiratória, saúde cardiovascular e além de estar protegendo o fígado. Então, o uso da copaíba diariamente, tá? Outra coisa que é super importante, gente, é o uso contínuo dos óleos. Então, se você... eu aqui não fico sem alguns óleos todos os dias, e a copaíba é uma delas. Quando a gente está tratando uma situação específica, aí sim, adota um protocolo temporário, mas no caso da copaíba, o uso diário dela é o mais indicado, certo? E crianças, normalmente, que às vezes não gostam do sabor, né? Pode colocar numa cápsula, pega uma cápsula, tem cápsulas que são vendidas vazias, é só você abrir, pinga as gotinhas lá dentro e ensina a ingestão de copaíba, porque só benefícios. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Aqui. Turmeric. Bom, turmeric é outro queridinho meu. Quem me acompanha sabe o quanto eu sou apaixonada pelo turmeric, que é o açafrão ou cúrcuma. A gente tem estudos científicos, inclusive, falando do uso associado do turmeric pó com o óleo, porque um vai potencializar o efeito do outro. Na doTERRA, a gente tem o óleo essencial de turmeric e o pó a gente tem no Terra Sim, que é um suplemento. Eu esqueci de pegar a latinha dele, mas a gente tem o turmeric pó também, tá? Então, o turmeric, ele é um excelente anti-inflamatório e, como eu disse, assim, também ele vai proteger as células. Então, ele, diferentemente dos anti-inflamatórios, ele vai proteger as nossas células hepáticas. Ele é muito benéfico no caso de diabéticos ou pessoas que não metabolizam o açúcar, porque ele vai regular os níveis de açúcar no sangue. Então, o uso do turmeric, mesmo que você opte só pelo óleo, ele já é um ganho excelente para o funcionamento do organismo como um todo. Ele apoia uma resposta anti-inflamatória saudável no corpo, pode ajudar a combater radicais livres e protegê-los dos danos oxidativos. Então, a gente não vê casos, como eu disse, ele protege as células hepáticas, então é um excelente anti-inflamatório para quem e sem ter danos ao nosso fígado, tá? Então, e ele traz inclusive um efeito analgésico, certo? E como eu disse também, né, ele para quem tem muita resistência
a insulina, ele também vai ser muito benéfico nesses casos. Agora, como a gente disse, né, tá muito ligada à questão das emoções, nutrição, e então, por isso que a gente trouxe aqui para vocês o Adapt, que é um blend patenteado já pela doTERRA. Ele é uma delícia, uma delícia. Eu gosto muito dessa versão roll-on dele. Ele é muito cheiroso, ele pode ser usado, inclusive, como perfume. Eu costumo passar no pulso. Ao longo do dia, ele já fica aqui. Uma dica que eu vou dar para as mulheres, tá, gente? O povo vai rir de mim, mas eu vou contar. Eu costumo deixar aqui, ó, no sutiã. Eu deixo no sutiã, porque daí, ó, eu lembro de passar ele o tempo inteiro. Eu gosto muito dele, ele me ajuda ao longo do dia. Para os homens, deixa eu ver, põe no bolso, põe alguma coisa assim, porque aí ajuda, né, a lembrar, a passar o tempo todo. O Adaptive é um mix fantástico, ele ajuda a acalmar, a diminuir o estresse, a trazer um bem-estar, ele melhora o estado de espírito, o humor, ele ajuda no relaxamento, e ele tem óleos específicos que eles vão entrar no nosso organismo e vão promover uma adaptação. Então, o organismo vai se adaptar e vai diminuir aquela percepção estressante que a gente está tendo, certo? Então, o uso do Adaptive, eu uso no difusor, eu uso topicamente, eu faço uma massagem com ele. O Adaptive é um que vai ajudar muito na questão do dia a dia, tá? E desse estresse, porque quando a gente diminui também os níveis de estresse, a gente vai trazendo bem-estar para o nosso organismo. E o Adaptive, o interessante dele é que ele tem por função liberar a serotonina no intestino. Então, ele vai trazer essa sensação de bem-estar, ele vai atuar direto lá no intestino. Então, outro ponto muito interessante de aplicar o Adaptive é aqui na nuca, que você aplica ele e ele já entra na corrente sanguínea e vai direto para o intestino. O DDR Prime. Nossa, vocês vão falar assim, nossa, ela tem tantos queridinhos, né? Mas eu tenho. Gente, DDR Prime é outro que não falta aqui em casa. Eu brinco, quem me acompanha também entende, já sabe dessa brincadeira, que eu brinco que é como se ele fosse um marido de aluguel, que ele entra no organismo, vê o que precisa reparar e vai reparando. Isso muito porque na composição dele a gente tem o frankincense, que é um reparador celular. Então, o DDR Prime, ele está na linha de suplementos e ele eu faço ingestão dele na cápsula, porque sublingual não tem condições, o sabor é muito forte, mas quem quiser experimentar, né? O DDR Prime é maravilhoso. Antes até de eu começar a usar os suplementos, eu já usava o DDR, porque eu estava com uma queda de cabelo muito grande. E eu li lá que para perda de cabelo, eu fui estudando e comecei a fazer o uso e melhorou consideravelmente. Além disso, ele tem benefícios emocionais. Convido vocês a pesquisar um pouquinho, tem vários vídeos sobre ele, mas os benefícios emocionais do DDR também são fantásticos, tá? E eu faço o uso por ingestão do DDR, porque é o que para os benefícios que eu quero, mas, por exemplo, meu filho ele não consegue ingerir cápsulas, então eu preparei um rolãozinho para ele, a gente passa todos os dias para ele receber os benefícios do DDR. Então, eu aplico ao longo da coluna e ele protege muito o organismo. Ele traz também uma proteção neurológica, respostas imunes, então ele vai trabalhar na questão dando um suporte à imunidade, protege contra o estresse. Então, o DDR é outro que eu também não fico sem. E várias situações a gente consegue, sim, ter uma boa resposta com o DDR.
o Zendocrine. Zendocrine também, junto com o Adapt, foi um mix que veio no lançamento da convenção do ano passado. Ele é um mix muito bom para limpeza. É um detox, ele promove uma desintoxicação, limpeza de metais pesados, porque sem saber, a gente acaba absorvendo muitos metais pesados ao longo do dia, na alimentação, seja no uso de um desodorante. Então, a gente tem que promover essa desintoxicação. Inclusive, fazendo o uso dele, eu estou aqui com uma espinha enorme, porque ele vai limpando o organismo, ele vai trazendo para fora o que está ruim aqui dentro. Então, eu faço um protocolo do dia 1º ao dia 10, eu faço o uso dele. Esse mês eu acabei atrasando, então por isso que eu estou terminando hoje, comecei no dia 5, mas eu faço o uso do Zendocrine uma vez por mês, eu uso por 10 dias. Tem problema usar mais? Não tem. Mas eu optei por dar essa janela para o organismo, mas não tem problema se você fizer um protocolo maior, tá? Ele limpa internamente e, por exemplo, né, vai limpando tudo, vai saindo, você pode usar por ingestão, você pode fazer o uso tópico, passando na nuca também, pode fazer um escalda-pés. O Zendocrine, ele pode ser usado das 3 formas. E deve ser usado, viu, gente? Inclusive com as crianças, você pode usar. É muito seguro, muito eficaz, e essa desintoxicação é necessária, certo? Então, ele vai apoiar a função hepática saudável, livra o corpo de toxinas e radicais livres, e ao mesmo tempo que ajuda a função saudável de muitos órgãos vitais do corpo, incluindo fígado, cólon, rins, pulmões e pele. Então, convido vocês a experimentar o uso do Zendocrine, porque vale muito a pena. Aqui, a gente trouxe sugestões, né, para vocês. Então, por exemplo, no café da manhã, já comeu aquilo que você costuma comer? Põe na água tangerina e o peppermint. Tangerina tem o D-limoneno, o peppermint vai preparar já o organismo para uma resposta, para a digestão ser melhor, funcionar melhor, para preparar o organismo, né, para receber aqueles alimentos. Eu costumo falar, não faça ingestão de óleos em jejum, porque a gente precisa ter um tipo de gordura para absorver melhor os óleos e, assim, melhor ser absorvido no organismo. Então, sempre coma alguma coisa e depois faz a ingestão dos óleos essenciais. Após o almoço, usa o copaíba, turmeric com DDR, ou copaíba, turmeric e orégano. O orégano, ele é um antibiótico, então, no caso, para você trabalhar a questão de bactérias boas, usa ele por 7 dias, depois suspende. Então, por isso que, assim, eu acabo optando pelo copaíba, turmeric e DDR, tá? Então, você pode usar ele na cápsula, é uma combinação muito boa. São anti-inflamatórios, então a gente pode trazer aqui para já ir reduzindo a inflamação do corpo, né? Após o jantar, Zengeste e Zendocrine na água, ou uso tópico deles, pode ser na cápsula também. Eu uso o Zengeste topicamente e o Zendocrine na cápsula. E por que após o jantar? Porque aqui você já vai trazer o seu organismo, ele já está se preparando para dormir. Então, os dois vão te ajudar. O Zendocrine vai fazer o trabalho dele durante a noite, e o Zengeste, quando a gente está com a digestão boa, a gente consegue ter uma boa qualidade do sono. Então, vamos cuidar disso também. E uma vez por dia, sempre após as refeições, né? Pode usar as 2 cápsulas do complexo vitamínico e o ômega. Então,
A sugestão aqui é, depois das refeições, você pode fazer o uso de uma cápsula. Eu, no caso, faço uso de 2 já de uma vez, e para mim tem sido muito bom, tá? Bom, hoje, dia 15, último dia para ganhar ainda o óleo do mês. Gente, o Cipreste é um óleo que eu sou apaixonada também por ele. Foi um dos primeiros óleos, até as pessoas estranham quando eu falo, porque foi um dos primeiros óleos que eu comprei, porque para mim os benefícios emocionais e físicos dele, eles são fantásticos. Então, quem ainda hoje lançar a sua LRP com 125 pontos, vai ganhar o Cipreste, que é o óleo do fluxo, do movimento, do deixar ir, do entender os processos da vida. Então, para melhorar o fluxo também da circulação, do sistema circulatório do corpo, quem tem retenção de líquido, para quem tem celulite. Celulite, se você faz uma aplicação com o cipreste, o grapefruit, por exemplo, o bergamota, faz uma massagem bem vigorosa na área de celulite, ele é fantástico, ele vai ajudar na circulação, né? E aí até melhora a questão do fazer xixi, de ir ao banheiro também é muito interessante. Então, hoje ainda dá tempo, quem tiver interesse de ganhar o cipreste, que é um óleo fantástico, faça a sua LRP. E aqui eu trouxe como sugestão, a imagem está errada aqui do complexo, porque a gente não tem um deles aqui no Brasil, mas a sugestão seria o kit de suplementos, com 50 pontos, o DDR, que esse não pode faltar todos os meses, né? O DDR a gente tem que ter ele em casa, o Adapt para trabalhar a questão das emoções e os endócrinos para limpeza, o detox do organismo. Então, nessa sugestão aqui, temos 140 pontos, R$ 863, e você vai ganhar o óleo do mês. Além disso, quem sempre tem a sua LRP ativada, acima de 50 pontos, você vai continuar acumulando pontos e progredindo na porcentagem do cashback, que a gente fala que é quando os pontos voltam para você e eles vão aumentando. Então, até 30%. Então, por exemplo, se você faz um pedido hoje e você já está voltando com 30% de pontos, você faz um pedido de 100 pontos, você ganha 30 pontos de volta. Então, é muito interessante esse sistema da LRP, porque além de você manter aqueles óleos que você usa todos os dias, todos os meses com a sua família, você ainda vai ganhar óleos e depois ainda pode trocar por produtos esses pontos que você acumulou, tá? Então, aqui vai a minha sugestão. Eu vou parar o compartilhamento e vou chamar a Ju para fazer o sorteio. Enquanto ela faz o sorteio, eu vou lendo se tiver alguma pergunta no chat, tá? Ju, você está aí? Oi, Flavinha. Boa noite. Eu vou tirar, porque eu coloquei todo mundo no mudo. Você está sem volume, sem som, né? Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. E vou te colocar no host também. Vê se agora você consegue falar, Ju. Ainda está muda. Deixa eu tentar tirar aqui. Ainda está muda, Ju? Tá, né? Oi, estão me ouvindo? Aqui para mim aparece normal. Não estamos escutando você, Ju. A voz da Ju tá saindo, eu tô ouvindo ela. Agora sim. Eu também. Agora eu entendi por quê. Eu estava sem o fone de ouvido, desculpa. Vamos lá, Ju. Gente, eu vou compartilhar aqui, então, a tela. Como vai funcionar? A gente vai fazer um sorteio de todo mundo que estava aqui na aula.
Caso seja alguém que não esteja aqui, a gente faz um novo sorteio, tá? E se for consultora, a gente vai fazer um sorteio de novo também para a gente sortear um cliente, né? Nada mais justo. Espera aí, deixa eu... Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão vendo? Estão vendo? Sim. Sim. Tá. Então, a gente colocou o nome de todo mundo aqui. Eu coloquei para sortear um número. A gente vai sortear, então. Lana França. Lana tá aqui. Vamos ver se ela está aqui. Tô aqui. Ah, lá. Lana, você é consultora ou cliente? Eu sou consultora, mas se possível, eu gostaria de ceder o meu óleo para minha cliente, que é a Liliane. Com certeza. Vamos. E A ela Liliane está aqui, presente né? Eu tô aqui. vendo, ela tá até, eu tô até com o mouse em cima dela, por sinal. Aham, Tá ótimo, então ela tá assistindo, então nada mais justo, né? Isto. Legal. Então, parabéns, Liliane. E Lana também, né? Que foi a sortuda. Obrigada. Gente, Flavinha, eu vou passar para você o host de novo, tá? tá, obrigada, Ju. Obrigada a você. Gente, olha só, vocês conseguiram ver aí o guia de sintomas, né? Que eu coloquei, os fundamentos essenciais. Baixem isso aí para vocês sempre consultarem, tá? Então, usem e abusem desse livro, que ele é muito, muito legal, muito interessante. Pode salvar só o guia de sintomas, por exemplo, no início, para poder consultar sempre, tá? Olha, pergunta, peppermints em ingeste após as refeições? Sim, eu sugiro a indicação sempre após ingerir, após comer alguma coisa, tá? Por causa da gordura, para absorver o óleo. Zengeste ajudou muito com diarreia, azia, refluxo. Gente, o Zengeste é um que não pode também faltar em casa, principalmente se você tem crianças. Você pode preparar um blendzinho já para poder usar sempre. Então, o Zengeste tem que ter, gente. Tem que ter mesmo, porque quem não tem um dia de azia, quem não tem um dia de digestão ruim, então vamos usar mesmo, tem que ter o Zengeste, certo? O Zengeste na água, eu acho ele muito forte. Eu, particularmente, prefiro o uso tópico do Zengeste, mas quem suporta, tranquilo, pode usar ele na água mesmo ou na cápsula, tá? A tangerina é maravilhoso, gente. Tangerina, ele é a fluoxetina natural. Ele traz energia boa, humor, ele ajuda também na questão do intestino, então também podemos usar direto aí o tangerina. Fica uma delícia colocar no difusor, né? Deixar no ambiente da casa. O DDR, eu faço uso diário do DDR. DDR é um que eu não paro mais de usar e eu só vejo benefícios com ele. Então, quem puder adotar esse protocolo do DDR. E, gente, vocês vão ver que depois que vocês começam a usar o DDR, olha, desde que eu comecei a usar os óleos essenciais, eu era Maria Farmácia, porque depressão crônica, enxaqueca, filho autista, cabelo caindo, dor de cabeça o tempo inteiro, muita náusea, vômito. Gente, eu vivia na farmácia, vivia. Aí, até o dia que eu falei, não, eu quero a minha alforria dessa farmácia, não aguento mais. E quando eu comecei a usar o DDR diariamente, então, pronto, foi maravilhoso, porque eu não acabou tudo isso, acabou minha enxaqueca, acabou as dores crônicas que eu tinha, meu cabelo parou de cair. Então, assim, é só benefícios mesmo o uso diário do DDR. Só os endócrinos que eu uso, eu ponho 2 gotas na cápsula
e eu uso durante 10 dias. A gente faz isso aqui, eu e o meu marido, a gente usa na cápsula, e o meu filho, eu preparei um rolãozinho para ele, e eu passo na sola dos pés toda noite, por 10 dias. Então, eu sempre ponho, do dia 1º ao dia 10, eu já sei que tem essa obrigação, assim, de desintoxicação da família toda. Deixa eu ver aqui, se eu estiver pulando alguma coisa. Aqui, o guia de novo, eu vou tentar colocar aqui. Então, quem está pelo celular não aparece, tá, gente? Não adianta que não aparece no chat. Aí eu peço para vocês que peçam para a consultora que convidou vocês, que aí elas encaminham o PDF. Normalmente, pelo WhatsApp, a gente não consegue mandar ele completo. No Telegram já é possível. Então, no WhatsApp, a gente acaba tendo que passar ele por arquivos, igual eu passei aqui. Mas quem puder, tenta voltar lá no início do chat, que tá lá, tá? Isso, alforria total, né, Annelise? É isso mesmo. Nossa, é uma bênção. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Querem abrir o chat? Então, querem comentar mais alguma coisa? Não? Ninguém? Todo mundo entendeu a aula, então? Zengeste foi ótimo para o intestino da minha filha, não faz mais uso de medicação. Cássia, o Zengeste é uma bênção mesmo, né? Eu acabei uma vez... Cida, se você tiver pelo celular, você não vai conseguir visualizar o PDF, tá? Deixa eu tentar colocar aqui, gente, só um minutinho. Vamos ver se eu consigo colocar ele de novo. Eu vou colocar o guia de sintomas, tá? Aqui, guia de sintomas. E vou colocar o guia de A a Z, que ele é bem interessante também. Esse guia, ele tem também as sugestões, tá? Então, baixem aí esses livros, esses guias, porque eles são bem fáceis. Olha, gente, quem ainda tá com receio de comprar isso aqui, ó, tirem esse receio, porque ele vale muito, muito a pena, tá? O uso dos suplementos realmente é fantástico, tá bom? Vocês façam aí o uso, me contem, porque vale a pena. E se usar os endócrinos e começar a sair esse monte de alienígena assim no rosto de vocês, é normal, logo já vai expulsar, e daí vocês vão ver, no 2º mês de protocolo, já vai diminuindo isso, tá certo? Gente, a tangerina na água é fantástico mesmo. Eu adoro, eu ponho na água com gás, vira aquele refrigerante super gostoso. Outra coisa que também fica muito gostosa é bater o morango congelado com água de coco e gotinhas de tangerina. Fica uma delícia. E outra que fica uma delícia também. Tangerina no brigadeiro, tá, gente? Não deixa ninguém ficar sabendo que eu contei isso aqui na aula de nutrição, não. Mas fica uma delícia fazer de vez em quando isso, fica muito bom. Tá? Gente, obrigada, então. Obrigada aqui pelos comentários que vocês gostaram, viu? Obrigada a vocês e até a próxima aula, então. Beijo, boa noite para todo mundo.